Oi, gente! A gente está começando mais um MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a primeira rodada do Campeonato Mineiro Feminino de 2025, o anúncio da tenista Bia Haddad Maia de término antecipado da temporada, o bronze de Duda e Ana Patrícia no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em etapa de João Pessoa, e a conquista das brasileiras no Sul-Americano de levantamento de pesos. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa, eu, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Por favor, Isabela. Eu sou Isabela Fernandes e estou no 5º período de jornalismo aqui na UFMG. Eu sou Evelyn Costa e eu tô no 3º período de jornalismo aqui na UFMG. Eu sou o Cauê Sivek, estou no 2º período de jornalismo aqui da UFMG. Vamos lá, gente. Vamos começar falando do Campeonato Mineiro Feminino de Futebol, que começou no último fim de semana. E vamos falar aí da vitória do América sobre o Itabirito por 4-1. Conta um pouquinho pra gente, Evelyn. É isso mesmo, Carol. No último sábado, dia 29, o América goleou o Itabirito por 4-1 na Arena Frimisa, em Santa Luzia, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro Feminino. Logo nos primeiros 10 minutos da partida, as espartanas tiveram sua goleira Queca expulsa após se atrapalhar na saída de bola e cometer um pênalti, que foi cobrado com sucesso pelo adversário, abrindo assim o placar de 1-0 para o Itabirito. Aos 31 do primeiro tempo, o América chegou ao empate, também em uma cobrança de pênalti, executada pela centroavante Gadu. Na volta do intervalo, logo aos 2 minutos da segunda etapa, o Coelho promoveu a virada de um gol de Pimenta e colocando a equipe em vantagem de 2-1. O domínio americano seguiu intenso. Aos 10 minutos, Gadu voltou a marcar e aos 24, Tainá aumentou a diferença no placar, consolidando a vitória de 4-1 e garantindo um início positivo no campeonato. Com a vitória conquistada, o América assumiu a segunda colocação da tabela, ficando atrás apenas do Cruzeiro. E o time se prepara agora para enfrentar o Araguari no próximo sábado, dia 27, às 11h15, fora de casa, no estádio Araguari Atlético Clube. Legal, então a América abrindo aí, né, a trajetória dele aí no Campeonato Mineiro com vitória, né? É uma vitória caprichada, né? Não tanto quanto a do Cruzeiro, que a gente vai falar, né? Sim, difícil. Na sequência, mas é uma vitória, enfim, de virada. Vocês acompanharam o jogo, gente, do América? Não, eu não consegui assistir, mas eu acho engraçado que essa foi a primeira rodada, então os 3 primeiros times estão com 3 pontos, né? Mas a diferença de saldo de gols é tão grande que aí acaba, né, quando ficar empatado, assim, é muito difícil você conseguir tirar essa vantagem do Cruzeiro no saldo, né? Sim, 21 gols vai ser, enfim, praticamente, né, impossível. Mas vai enfrentar o Araguari também, às vezes. Sim. A última campanha do Araguari no Campeonato Mineiro Feminino em 2023 terminou com 84 de saldo negativo. Então o América também goleou o Cruzeiro. Não tem o placar, mas O Cruzeiro também acho que fez foi. 28 no O Cruzeiro fez 28, ou vou até 29, falar uma sobre coisa isso. assim. O América, eu não lembro quanto fez, mas também foi um placar bem elástico. O Itabirito, o time feminino, assim como o masculino, eu acho que é um time de empresários, né? Então, imagina assim, o time tá um pouco mais organizado do que o Araguari. Vamos falar um pouco do jogo do Cruzeiro? Acho que talvez é o jogo que mais chamou a atenção, né, da rodada inicial aí do Campeonato Mineiro, com essa goleada, né, de 21-0 em cima do Araguari. Conta pra gente, Cauê, um pouquinho. Eu acho que foi muito importante o Cruzeiro vencer dessa maneira, porque mostra que o time não se abalou com a derrota na final do Campeonato Brasileiro Feminino, e mostra também a força que o Cruzeiro vem para esse campeonato, a seriedade que vem, e reafirmando a melhor campanha da história do time, a melhor temporada da história do time, né? E jogou com seriedade nos dois tempos, foi 10 gols no primeiro tempo e 11 no segundo. As jogadores que entraram também, a Gabi Soares fez gol, Bianca Brasil fez gol, a Pri Bach fez gol. Então, assim, são todas jogadores que entram com muita vontade, sem tirar o pé. E não, assim, a melhor maneira de mostrar respeito ao adversário é continuar fazendo gol, para justamente respeitar. Então, eu acho que o Cruzeiro foi muito bem, fez o que tinha que fazer, aproveitou a fragilidade do adversário, sua superioridade de elenco, de investimento. Então o Cruzeiro estreou de uma maneira perfeita, né? A artilheira da partida foi a Letícia Ferreira, com 6 gols. Além dela, também marcaram a Pribac, como eu disse, com 3 gols no segundo tempo. A Gabi Rodrigues também 3 vezes. A Monse Ayala 2 vezes. Essa que estreou agora, né? A primeira partida dela pelo Cruzeiro, chegou há pouco tempo. A Gabi Soares 2 vezes e a Bianca Brasil 2 vezes também. As duas entraram no segundo tempo.
a Patrícia Sochor, a Camila Ambrosio e a Letícia Alves. A Letícia que também entrou no segundo tempo. Bastante gente marcando, né? E esse placar, apesar de ser muito elástico, não foi o maior, né, do Cruzeiro na história do campeonato, como a Isa disse. Em 2023, o mesmo Araguari sofreu 28-0 para o Cruzeiro. E o Cruzeiro que nesse ano se tornou o campeão, né? Foi a se tornar o campeão daquela edição. Então, já para quem gosta de coincidência, o Cruzeiro já saiu com uma goleada histórica para cima do Araguari e vem em busca do título mais uma vez. Agora, esse placar, né, gente, 21-0, não sei, assim, eu acho que também demonstra um pouco as diferenças gritantes do Campeonato Mineiro, assim, né? O Cruzeiro, um time, né, que tá num outro nível, né, num outro patamar, enfrentando o Araguari, que quase, assim, né, um semi-profissional ali, né, um nível, enfim, uma diferença muito gritante, que já não é mais tão comum a gente ver esses placares tão elásticos no Campeonato Brasileiro mesmo, né. Mas Sim. acho que no contexto mineiro, acaba chamando atenção aí pela diferença gritante mesmo, né, dos times que estão fora da capital, principalmente. Acho que a gente tem diferenças, inclusive, entre os times Sim, com da certeza. capital, Sim. mas essa comparação entre Cruzeiro e um time do interior, que é um time muito importante, né? O time do Araguari é um time, um dos poucos times que Acho que a teve. cidade é a pioneira do futebol mineiro Sim, feminino, sim, inclusive. historicamente é um time muito importante, mas ao mesmo tempo num nível aí muito diferente, né? Do Cruzeiro no Sim, e momento. assim, eu acho que a nível de comparação, se a gente comparar, por exemplo, com o Campeonato Paulista, que também tá acontecendo, né, junto com o Mineiro, ontem teve um jogaço, assim, entre Palmeiras e Ferroviária, né, que também não é que nem Corinthians, Palmeiras, que são times ali paulistas que tem mais destaque, e foi um jogaço, assim, a Ferroviária é campeã de Libertadores, Sim, e dá pra perceber muito essa diferença de investimento, eu acho que, por exemplo, no Campeonato Mineiro e no Campeonato Paulista também, sim, a diferença entre os times. sim. Fica muito distante, né? Sim. Os três da capital em relação aos times do interior. Mas vamos ver, né, assim, como o Cauê falou, né, o Araguari no ano passado também perdeu, né, por um placar elástico para o Cruzeiro, também perdeu por um placar elástico para o próprio América, né, então vamos ver aí no decorrer da competição. Vamos falar agora do Atlético, Isabela. O Atlético também venceu, né, enfrentou o Valadares e ganhou de 2-0. Conta pra gente um pouquinho Pois do é, esse jogo. jogo foi em Contagem, no estádio Gregorão, que é onde estão acontecendo alguns, né, dos jogos do Campeonato Mineiro. E logo aos 2 minutos do primeiro tempo, as Vingadoras já abriram um placar. Foi a Isa Freitas que marcou esse gol. Ela é recém-chegada do ataque do Galo, então ela estava no México antes, aí ela chegou nessa temporada. Logo nos 2 minutos o Atlético já abriu o placar, o que é de esperado, né, pelo nível de investimento do Atlético, que é maior do que o Valadares, mas mesmo assim, no primeiro tempo, o Atlético sofreu muita pressão. O Valadares bateu falta com bola na trave, então no primeiro tempo foi muito ruim para o Atlético, porque não conseguiu, assim, exercer a superioridade que deveria ter exercido. Uhum. Mas mesmo assim, os atletas voltaram para o segundo tempo e no começo do segundo tempo já conseguiram fazer o segundo gol e aumentar o placar. E uma boa jogada pela esquerda da Cindy Ramos, que aproveitou o placar para chutar de direita e ampliar. Depois 2-0, aí sim, o Atlético conseguiu ser superior, conseguiu ter mais chances. E parecia o tempo dele que ia marcar o terceiro gol, mas ainda assim não conseguiu concluir as jogadas e o placar ficou em 2-0 mesmo. No último lance da partida, inclusive, a Rafa Travalão chegou à cara do gol, mas parou em boa defesa da goleira Vitória. Como a gente estava falando aqui também, esse resultado deixou o Atlético na terceira colocação. Os três times, né, Atlético, América e Cruzeiro, estão com o mesmo número de pontos. A diferença está no saldo de gols. Então, o Atlético está em terceiro, com um saldo de 2. O América está com saldo de 3, né? E o Cruzeiro com saldo de 21. Vai ser bem difícil ser alcançado. E o próximo jogo das Vingadoras, pelo Campeonato Mineiro, é no domingo, agora, dia 28, contra o Itabirito, às 11 horas da manhã. Sim, a gente não falou, né? O Cruzeiro, né? Ele joga no próximo sábado, às 3 horas da tarde, e vai enfrentar o Valadares, né? Que perdeu pro Atlético no estádio Mamudão, em Governador Valadares. Então vamos acompanhar aí, né, gente? Essa primeira rodada é isso. Acho que mostra um pouco a diferença, né? Dos times da capital para os times do interior.
Mas como eu falei, acho que tem uma diferença aí também, mesmo entre os times da capital. Me parece, né, que o Cruzeiro talvez faça uma temporada aí que, inclusive, né, marque a diferença técnica e De também investimento. de investimento dele para os outros 2 times de Belo Horizonte. Vamos passar aí para essa outra notícia envolvendo também o Cruzeiro, né? Que negociou, né, na última semana a lateral Isabela Chagas na maior venda da história do clube no futebol feminino. Conta pra gente os detalhes, Cauê. É isso mesmo, na última sexta-feira, dia 19, a Isabela Chagas foi anunciada pelo PSG, né? A transferência foi em torno de 300 mil euros, que dá convertendo de 1,8 a 2 milhões de reais, e representa a maior negociação do futebol feminino mineiro, né? E se tornou um marco para o esporte de Minas Gerais. A jogadora já está em Paris, realizando exames médicos. É, Assinou o contrato com o PSG até junho de 2028. Ela chegou no Cruzeiro em janeiro de 2025, sem custos, assinando um pré-contrato no segundo semestre de 2024, e tinha vínculo até o final de 2026, mas aí o PSG entrou na jogada com um baita investimento e levou a lateral que foi peça-chave, né, nessa campanha, né, dessa temporada para o Cruzeiro. Fez gol na final, inclusive. Foram 20 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. São bons números para uma lateral. Ela que, taticamente, foi muito importante para o Cruzeiro, porque ela jogava como uma espécie de ala, né, porque o Cruzeiro joga com 3 zagueiros. Então, ela ofensivamente e defensivamente foi muito importante para a campanha do Cruzeiro, que levou a classificação inédita para a Libertadores, né? Ficou em primeiro na primeira fase, chegou na final. Então, a venda da Isabela foi a terceira maior da história do futebol feminino brasileiro, ficando atrás somente da Priscila, que saiu do Internacional para o México por cerca de 2,8 milhões de reais, e da Tarciane, que saiu do Corinthians, foi para o Houston Dash dos Estados Unidos por cerca de 2,59 milhões de reais. Sim, muito legal. E já estava rodando aí, né? O PSG fez uma apresentação, né, dela e da Yaya, né? Que eu acho que também foi contratada pelo PSG junto com ela. E ela com a camisa, né? E a Isabela, que a gente falou recentemente dela, né? Ela estava envolvida aí, Sim. né? Polêmica. Nessa rivalidade aí que se Sim. formou, né? Entre Corinthians e Cruzeiro. Tava comentando aqui antes da gente começar a gravar, né? Que a torcida cruzeirense, né? Vamos dizer assim, respondeu às provocações, né? No último jogo, com umas notas, né? De 2 milhões, né? Justamente fazendo referência à transferência. Então foi aí, né? Foco, vamos dizer assim, né? Das alfinetadas da final do Brasileirão. E agora vendida aí pro PSG nessa transferência aí que marca também, né? A temporada do Cruzeiro. Enfim, E o conquistando várias PSG coisas, tá né? montando um timaço, assim, né? Sim. Eles tentaram contratar a Alexia Putellas, ela recusou, né? Mas, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo, assim, a Isabela no PSG. E é muito legal também a gente ver atletas brasileiras jogando na Europa e jogando bem, né? Como a gente sabe que a Isabela é boa atleta, então... Muito legal, ela tava com uma cara muito feliz no vídeo, né? Vai para Paris também. Não tem como. Não tem como ser ruim, Muito legal. E vamos, assim, né? Já falamos aqui de futebol europeu, vamos falar mais um pouquinho, porque pela terceira vez seguida, a Aitana Bonmati levou a bola de ouro de melhor jogadora do mundo. Conta um pouquinho pra gente, Isabela. Pois é, nessa segunda-feira ocorreu a premiação da Bola de Ouro em Paris, e pela terceira vez seguida, a Aitana Bonmati, jogadora do Barcelona, conquistou a Bola de Ouro. Foi a primeira atleta feminina que conquistou 3 vezes seguidas, então é um baita feito. E, assim, muito merecido, né? Muito merecido. Ela não conquistou nenhum dos grandes títulos da temporada, né? Nem com o Barcelona, nem com a Espanha. Mas ainda assim, ela jogou muita bola. Eu acho até engraçado comentar que nessa temporada agora, que não é a que conta pra Bola de Ouro, eu tinha visto muita gente falando: ai, golaço da Aitana, golaço da Aitana. Eu fui pesquisar no Twitter pra ver contra quem era o time e eu não achei o gol, porque ela tinha feito vários golaços. Então tinha muita gente falando sobre os vários golaços que ela faz. Então, muito merecido. A Aitana joga muita bola e 3 vezes seguidas também tá marcando o nome dela na história, assim, do futebol. Sim, sim.
Essa premiação para ela, acho que diz muito sobre o futebol não ser somente por números ou por títulos, porque justamente ela foi vice-campeã da Champions e vice-campeã da Euro. Outras jogadoras tiveram até números melhores, mais gols, como a Putellas, que é a própria companheira dela de Barcelona, a Caldentei e a Alexa Russo do Arsenal. Então, todas tiveram números melhores que ela, mas o futebol não é só número, como eu disse. Então, é muito merecido, 3 vezes seguidas, e inclusive acho que muito por a bola de ouro ser por votação, os jurados acho que levam muito em conta ela já ser uma jogadora grandiosa. Então, por votação, acho que fica evidente que ela é a melhor do mundo, e foi merecido, foi merecido. Muito legal, gente. E agora, para a gente fechar o bloco do futebol, vamos passar aí por um giro das outras notícias do futebol feminino que estão publicadas no revistamarta.com. A América perde para Palmeiras nas oitavas e está fora da Copa do Brasil feminina. Atlético se despede da Copa do Brasil após derrota para o Bahia. CBF divulgou partidas de quartas de final da Copa do Brasil feminina. Goleira do Liverpool é investigada por suposto comentário racista. Futebol Manager terá futebol feminino pela primeira vez na história. A gente termina nosso primeiro bloco e a gente volta já já. A gente está de volta para o nosso segundo bloco. A gente vai falar bastante de vôlei agora. Antes de começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Carol, por favor, começa. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, eu tô no 4º período de jornalismo na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Ei, gente, eu sou a Keila, tô no 3º período de jornalismo na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Franciele, estou no 5º período de jornalismo aqui na FMG e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando de vôlei de praia. A Duda e a Ana Patrícia ganharam o bronze no Circuito Mundial de Vôlei de Praia na etapa de João Pessoa. Conta os detalhes pra gente, Carol. A Duda e a Ana Patrícia, que a gente já tinha comentado semana passada, que elas estão Toda voltando semana, aos né? poucos. Exatamente. Agora Conta tá com começando a tudo. acelerar a volta, né? Exatamente. E no fim de semana, no último final de semana, na etapa do Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em João Pessoa, a Duda e a Ana Patrícia conseguiram o bronze. O torneio reuniu algumas das principais duplas do planeta e teve a presença marcante das brasileiras, que chegaram até as semifinais, mas ficaram fora da grande decisão. As atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, começaram a campanha com autoridade. Nas oitavas, elas eliminaram as espanholas e, em seguida, atropelaram as suíças nas quartas de final. A caminhada rumo ao título, no entanto, parou diante das norte-americanas Cannon e Kraft, que viraram o jogo e venceram por 2-1. Carol Solberg e Rebeca também avançaram até a semifinal. Depois de passarem pelas lituanas, encontraram as americanas e acabaram derrotadas por 2-0. Na disputa pelo bronze, o confronto foi todo brasileiro. Duda e Ana Patrícia dominaram as ações diante de Carol e Rebeca, mostrando consistência no ataque e firmeza no bloqueio. Após abrirem uma vantagem no primeiro set e fecharem com 21-16, mantiveram o ritmo no segundo set, conseguindo uma diferença no placar, garantindo a vitória por 21-13, então com 2-0, conseguindo a medalha de bronze na etapa paraibana. Outras representantes brasileiras ficaram pelo caminho. A Tamela e a Vicky, que a gente já chegou a comentar delas aqui, falando que elas estavam muito bem, não só no Mundial, mas também no Campeonato Brasileiro. Chegaram a vencer a Cannon e a Kraft, mas pararam em um outro duelo com a Sean e a Sheng, em um duelo decidido no tie-break. Já a Thalita e a Tayana Lima caíram nas oitavas, justamente contra a Sean e a Sheng, que se tornaram carrascas das brasileiras. E na decisão feminina, os Estados Unidos confirmou a força da nova geração. A Shawn e Sheng bateram a Cannon e a Kraft por 2-0, com 21-16 e 21-17, e conquistaram o título da etapa. Então, assim, apesar de ter tido só uma dupla brasileira no pódio, as brasileiras marcaram uma presença muito boa, a Tamila e a Vicky, a Carol e a Rebeca também, e a Duda e a Ana Patrícia, como a gente comentou no comecinho, elas estão voltando cada vez mais fortes, né? Fazendo jus ao título de campeãs olímpicas, né? E na disputa aí pelo bronze, né? Quem tava lá em João Pessoa pôde ver Duda e Ana Patrícia contra Carol e Rebeca, né? Legal também Sim. o jogo da disputa do bronze.
Vamos falar agora dessa Copa Brasília de vôlei, né? Que marcou aí o primeiro clássico pão de queijo da temporada, né? E o Minas superou o Praia, né? Em sets diretos. Conta pra gente, Keila. Isso mesmo, Carol. No primeiro clássico, pão de queijo da temporada, o Minas venceu o Praia e conquistou a Copa Brasília no último sábado, dia 20, no Distrito Federal. O torneio amistoso marcou a estreia dos times mineiros e contou também com a participação da equipe dona da casa. O primeiro duelo foi entre Minas e Brasília, na sexta-feira, 19, e o time da Rua da Bahia levou a melhor no tie-break. Foi a primeira vez que algumas das novas contratações entraram em quadra oficialmente pelo Minas, com destaque para a grande atuação da levantadora polonesa Julia Kowicia. Foi também a estreia do treinador italiano Lorenzo Pintos no comando do time. Já no sábado, foi a vez do Praia dar o play na temporada contra o maior rival. E foi também o primeiro jogo dos reforços e do professor Rui Moreira, o treinador português que assumiu o comando do time para essa temporada. No jogo, o Minas venceu a equipe do Triângulo em sets diretos e conquistou o troféu por obter 2 vitórias e somar mais pontos. A partida que marcou o encerramento da competição aconteceu no domingo 23 entre Praia e Brasília. O time mineiro derrotou o adversário em sets diretos e ficou com o segundo lugar no torneio. Agora, o próximo compromisso do Minas é na próxima quarta-feira, 23, às 21 horas, contra o Londrina, no Paraná, pela Taça Brasil. O Praia, por sua vez, ele volta às quadras apenas no Campeonato Mineiro, que começa no dia 2 de outubro, na Arena de BH, aqui em BH. A primeira partida do time do Triângulo será contra o Mackenzie. O torneio também é por pontos corridos e, além das duas equipes de BH e do time de Uberlândia, recebe Brasília como convidado. Tá o aquecimento aí, né, para o início da Exatamente. próxima temporada, né? Assim, amistosos, Taça Brasil e Exato. o Mineiro, né? Agora falta menos de um mês para começar a Superliga, começa dia 20 de outubro, como a gente já tinha comentado semana passada. Então é muito legal ver os times já se preparando, aquecendo, e aí às vezes tem gente que já, mesmo sendo muito antes, já começa a cantar vitória, falando, não, então se o Minas bateu o Praia agora, é certeza que o Minas vai levar, e não é bem assim que funciona, tudo pode acontecer, são muitos jogos, muitos times, mas é legal ver eles voltando assim aos poucos, já fica com aquele gostinho, aquela expectativa para a Superliga, né? E os dois times com treinadores novos, né? Sim, com treinadores novos, com contratações novas Com também. mudanças, né, no time. Vai ser legal de ver essa nova temporada. Vamos falar agora, gente, da seleção brasileira feminina sub-17 de vôlei, que foi vice no Campeonato Sul-Americano. Conta os detalhes pra gente, Fran. Então, infelizmente, o Brasil foi vice-campeão, né? No último domingo, se encerrou o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, que estava acontecendo em Lima, no Peru, e o Brasil conquistou o vice. É uma partida contra o time da Venezuela, nossa seleção ficou atrás por 3-0, com parciais de 25-22, 25-14 e 25-22, ficando assim com a prata. Os times já tinham se enfrentado na primeira fase do campeonato, em que o Brasil também foi superado por 3-1, então a Venezuela tá ali, virou uma pedrinha no sapato do Brasil. A partida da final foi marcada por muitos erros das brasileiras, somando 29 pontos ao final da partida, não conseguindo alcançar as campeãs, que cederam apenas 15. O maior destaque da partida foi Vicky Martini, com 10 pontos no total. As brasileiras também marcaram presença na seleção de destaque do campeonato, com Isadora eleita melhor central e Vicky Martini a melhor oposta. Já o bronze ficou com a equipe da casa, o Peru, vencendo o time do Chile por 3-0. A seleção brasileira também conquistou a vaga para o Mundial Sub-17, no ano que vem, 2026, que acontecerá no Chile, ao se classificar em primeiro lugar na fase classificatória. Legal, então sub-17 aí, fazendo bonito, né? Ser vice, exato. Eu acho que o né? Brasil vem com uma geração bem boa, assim, em base, tá sempre ali chegando e tal. Então, Não é isso que eu ia comentar. O vôlei, nosso vôlei feminino é tão forte, eu tá acho que forte. ele não vai parar. Dá pra Não. ver por essas novas gerações que Sim. ele pretende continuar muito bem por Sim. muito tempo, ainda bem. Muito bom. E agora, gente, para fechar esse bloco do vôlei, vou passar aqui por um giro das outras notícias, né, que estão publicadas no revistamarta.com. Então, disputa da taça vôlei feminino começa nessa terça-feira, dia 23. Próximas etapas dos circuitos mundial e brasileiro de vôlei de praia serão disputados no Rio de Janeiro. A gente termina aqui o nosso segundo bloco e a gente volta já já com mais notícias dos esportes femininos. A gente está de volta para o nosso terceiro bloco. A gente vai falar bastante de tênis agora. Antes de começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Malu, começa, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante de jornalismo do 6º período aqui da UFMG e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Ingrid.
Oi, gente, eu sou a Ingrid, eu sou estudante de jornalismo do 5º período aqui na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Soraya Carvalho, sou estudante de jornalismo do 4º período aqui na UFMG e sou bolsista no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente, vamos começar falando dessa notícia aí, né, que circulou bastante nessa segunda-feira, dia 22, né, que foi o anúncio da Bia Haddad Maia de término da temporada antecipadamente, né, ela publicou no perfil dela do Instagram. Conta pra gente os detalhes, Malu. Sim, a Bia, ela comunicou com um texto bem emocionante, assim, com algumas fotos, agradecendo a equipe, a família, as pessoas que acompanham ela, os fãs. Falou que ama o tênis, que está fazendo uma pausa para cuidar da saúde mental e de alguns aspectos físicos, mas ela veio apresentando uma baixa na temporada, né? Ela decidiu priorizar a recuperação física e mental após um ano muito abaixo das expectativas que ela colocou, né, diante do que ela apresentava. E na mais recente atualização do ranking da WTA, ela caiu para a 40ª posição, que é a sua pior colocação em mais de 3 anos. A Bia, ela já tinha figurado 2 vezes no top 10 mundial, em junho de 2023 e outubro de 2024, mas não conseguiu repetir o feito em 2025. Ela ainda tinha a WTA 1000 de Pequim programada para começar nessa quarta-feira, dia 24, mas acabou desistindo da competição e ela vai acabar perdendo 65 pontos no ranking e deve sair do top 40. Além do WTA de Pequim, ela também teria o WTA 1000 de Beijing, onde ela perde 65 pontos, WTA 1000 de Wuhan, perde 120 pontos, WTA 500 Ningbo, 108 pontos, e ao total vão ser 358 pontos que ela pode perder e pode acabar configurando fora do top 50. Como eu falei, uma temporada irregular, o melhor resultado dela foi na semifinal da WTA 500 de Estrasburgo, na França. Em Grand Slam, o destaque ficou para o US Open, onde ela chegou nas oitavas de final. A Bia acumulou eliminações muito precoces nessa temporada, incluindo a do SP Open de São Paulo, que ela era uma das favoritas, a grande favorita, né, diante da torcida. A queda no ranking ela foi acentuada após a WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, na última semana, onde ela defendia o título. Na estreia contra a sul-coreana Daeon Beck, número 306 do mundo, a Bia abriu vantagem, mas desperdiçou o match point, chegou a passar mal em quadra, com tremores e dificuldade para respirar, precisando de atendimento médico antes de conseguir fechar o jogo. Foi uma cena muito ruim de ver, assim, principalmente para os fãs dela, familiares, não tenho nenhuma dúvida. Mas nas oitavas, contra a alemã Ella Seidel, ela viveu o mesmo roteiro, vencia o terceiro set por 5-2, perdeu o match point e acabou derrotada após levar 4 games seguidos. No mesmo dia, ela abandonou também a disputa de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund, onde já acho que é um pouco o contrário. Ela já fez jogos muito bons de duplas essa temporada com a Laura, mas acabou abandonando. E como consequência dessa eliminação precoce, a perda dos pontos do título do ano anterior, né, que ela tinha ganhado, a WTA de Seul, a Bia ela despencou 15 posições do ranking, chegando à 40ª colocação, como eu já havia falado, e a tendência é cair mais. Ao anunciar a pausa, a Bia ela reconheceu que está vivendo um momento muito difícil, mas projetou um retorno melhor para 2026. Falou dos pontos que a gente vem falando aqui, né? Sobre Sim. visivelmente o mental abalado. Agora diz que tem alguma questão física também, mas não deu. Não é uma pausa tão grande, né? Assim, a gente está acostumado a ver pausas maiores. No tênis, isso vem acontecendo com frequência. A Naomi Osaka ela fez uma pausa por saúde mental, alguns anos depois de ter ganhado a medalha no Japão, né? Depois dela ganhar, ela chegou a número 1, ganhou e o US Sim. Open, se não me engano. Assim, tô falando da Naomi porque às vezes a gente pensa que ela tá fazendo uma pausa porque ela tá indo mal. Não, nós temos atletas que estão indo bem e acabam se aposentando. Esse ano aconteceu com a espanhola, medalhista olímpica em Paris, a Sara Sorribes, que também anunciou uma pausa no caso de tempo indeterminado. A Bia até então é o restante da temporada, que é um tempo curto, mas assim, ainda significativo. A Ons Jabeur também anunciou. Sim. Recentemente a gente falou também, a Amanda Aniksimova, russa, fez uma pausa por saúde mental também de quase 9 meses. Então, é uma questão que vem indo e voltando, não só no tênis, né? A gente falou recentemente também da Tati Weston Webb, né? Sim, então, sim. É uma coisa pra ficar de olho, assim, mas espero que melhore. Realmente foi uma temporada abaixo da Bia. Ela, assim, em teoria, a temporada dela ia acabar em outubro, né? Ela cortou aí talvez um mês da temporada, que são esses 3 torneios que você comentou, né, Malu?
Mas assim, acho que as cenas lá de Seul foram realmente e muito parecidas, né, nos 2 jogos. Só que na estreia ela passou por essa situação e conseguiu vencer mesmo assim, e no outro jogo aconteceu a mesma coisa, ela teve match points, perdeu, só que ela acabou perdendo o jogo, assim, né. E saiu de quadra, chorando e, assim, visivelmente, durante o jogo, parecia um pouco uma crise, assim, né, de ansiedade, enfim, Sim, não dá pra saber exatamente o que era, né. contra jogadoras que tecnicamente não era pra ser rivais diretas dela, né, assim, Sim, a ela é número 95 do ranking, a Dione Beck é número 306, então assim, não é uma questão de tênis não, jogado, foi uma questão mental mesmo, acho que sobrecarregando tudo da temporada, né, que ela viveu sim, até agora, jogos difíceis, complicados, onde ela não estava acostumada a perder, e acho que juntou tudo. Inicialmente ela nem ia participar da WTA de Seul, ela decidiu ir de última hora, passou por uma maratona de viagens, né, e acabou sim. indo. E assim, pelo visto não foi uma boa decisão, né, e acho que é por isso que ela resolveu dar uma pausa. Sim. Ela parece muito cansada mesmo. Eu acho que ela tá, assim, né, pensando é desgastante, né, enfim, muita pressão, né, em cima dela. E o calendário do tênis, ele é um calendário complicado, né, os atletas viajam o tempo inteiro, então, não são coisas fáceis. Ao mesmo tempo, ela perdeu o avô, se não me engano, a Bia, há mais ou menos 1 mês e meio. Então, um monte de coisa junto, assim, acho que, na verdade, acho que foi bom pra ela. Eu Acho que também acho. realmente Acho ela é uma tá pausa merecendo curta, assim, descansar. sim, sim, sem dúvida. Não é uma pausa que Eu parece também que não vai acho ser que longa. seria bom, assim, ir direto, sabe, depois de uma temporada como essa, ir direto pra outra, talvez não teria mudança. Sim, sim. Vamos ficar torcendo aí, né, para que ela volte, né, em janeiro, provavelmente, descansada, né, e com a cabeça mais leve. Vamos falar agora do Rio Ladies Open, né, esse torneio que vai acontecer no Rio de Janeiro em breve. Conta os detalhes pra gente, Ingrid. Sim, então, o Rio vai receber um torneio da WTA depois de 9 anos, sem nenhuma competição do tênis feminino, que o Rio Open parou de receber, né, nas competições em 2016, ficou só com o masculino. E a competição ela vai acontecer agora em outubro, entre os dias 12 e 19, e 2 brasileiras já foram confirmadas na chave principal. A Laura Pigossi, ocupa atualmente a posição 178 no ranking, e é a segunda melhor colocada do Brasil, atrás da Bia. E a Carol Meligeni, que ocupa a posição número 250. A promessa do tênis brasileiro, a Victoria Barros, ela tinha sido confirmada pelas redes sociais do torneio, mas ela não tá aparecendo na lista oficial. Ao que parece, ela mudou a programação dela e não vai mais participar nem do Rio Ladies Open, nem da Engie Open, que acontece em Florianópolis. Além das brasileiras, a gente tem outros nomes de destaque na competição, como a argentina Solana Sierra, que ela é colocada como uma das favoritas. Ela vem fazendo história para o tênis argentino, ela chegou nas oitavas de final de Wimbledon e furou também a quali de Roland Garros. A egípcia Maya Sherif, que é a 100ª colocada no ranking, também é colocada como uma das favoritas. E a húngara Pana Udvardy também tá lá entre os destaques. Outras tenistas que a gente pode observar bastante é a Martina Trevisan, que ela é ex-top 20 do mundo, e depois de 9 meses afastada do circuito, ela tá voltando, buscando seu melhor tênis. E a eslovena Polana Ercog, ela é ex-top 40 e também merece um destaque. A lista divulgada, ela ainda não tá completa, mas até então a gente tem os nomes já citados, né? A Solana Sierra, a Mayar Sherif, a Pana Udvardy e as brasileiras, a Laura Pigossi e a Carol Meligeni. Além delas, tem a Simona Walterit, Julia Graber, Leire Romero Gormaz, a Maria Lourdes Carme, a Sínia Kraus, a Maia Kwalinska, Alexandra Olinikova, Júlia Riera, a Carole Monet, a Tara Wert, a Irene Burilo, a Eva Werder, a Miriam Bulgaru, Sada
Nahimana, Ekaterine Gorgodze e Nicole Fosa-Uergo. Conjunto de nomes aí pra desafiar, né? Desafiar a língua, Uma assim. Mas é interessante que é uma lista diversa, né? Que a gente Bastante. tem Polônia, Holanda, né? Sim. Argentina, Austrália, Suíça. Uhum. Sim, e acho que vale a pena, assim, a gente ficar de olho nas argentinas também, né? muito. Além A da... rivalidade já pega fogo, né? E elas vêm crescendo também, né? Sim. A Júlia Riera vem fazendo bons jogos também. Sim. E a Carlê também, acho que tá voltando, né? Tava contundida. A Solana Sierra foi bem no SP Open. Então, são 3 jogadoras aí também pra gente ficar de olho aí nesse. E esse torneio que tá, assim, fechando um certo calendário, assim, né? Então, a gente teve o SP Open, tem agora esse torneio no Rio, depois temos Florianópolis, então um conjunto de torneios aí da WTA no Brasil, né? Que marca esse momento, né? Do tênis feminino. Muito legal. O Rio Ladies, então, ele começa. É agora, não é? Em setembro? Em outubro. Em outubro, No dia entre 12. os dias 12 e 19, né? Sim. Pois é, então vamos ficar de olho aí também, né, gente? Em breve. Uma premiação de R$155 mil para campeã de simples e 54 mil para campeã de duplas. Sim. Além dos 125 pontos no ranking. Vamos falar agora dessa notícia aí, né, que movimentou o final de semana. A Itália conquistou o 2º título consecutivo da Billie Jean King Cup, uma espécie aí, né, de Copa do Mundo do tênis, né, uma disputa de seleções. Conta um pouquinho pra gente, Soraya. Como a Carol bem disse, no último domingo 21, a Itália conquistou pela 2ª vez consecutiva o título da Billie Jean King Cup, em uma final contra os Estados Unidos disputada em Shenzhen, na China. Em vitória por 2-0, as italianas Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto garantiram a conquista ainda nas partidas individuais, com parciais de 6-4 e 6-4 no primeiro jogo e, no segundo, 6-4 e 6-2. A fase de mata-mata da Billie Jean, o maior torneio de tênis feminino entre países, é disputada em série de 3 partidas, são 2 simples e 1 em duplas, em que a primeira equipe a alcançar 2 vitórias consagra-se campeão. O 6º título reposiciona a Itália no 4º lugar de maiores campeões da competição, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 18, República Tcheca, que tem 11, e Austrália, 7. A seleção é também a primeira a conquistar títulos consecutivos na competição após a República Tcheca, com títulos de 2014 e 2016. A primeira partida da série foi realizada entre a Cocciaretto e a Navarro. A italiana vinha de uma derrota nas semifinais em partidas de jogos simples contra a ucraniana Marta Kostyuk por 2-0. Acertando 73% dos seus primeiros serviços, a italiana salvou um breakpoint enquanto sacava para o set de abertura. Com backhand na linha, fechou o primeiro set com parcial de 6-4. O segundo set, no entanto, ele foi mais turbulento para a italiana, com a americana abrindo 4 games a 2. Contudo, Elisabetta devolveu a quebra logo em seguida e garantiu a vantagem, voltando à frente do placar com 5-4, com outro backhand nas linhas de saque antes de encerrar a primeira partida da final. Após a primeira partida vitoriosa da conterrânea, a Paolini duelou contra a Jéssica Pegula. As atletas estão no topo do ranking mundial, ambas classificadas entre as 10 melhores do mundo. O primeiro set foi vencido pela italiana, número 8 do ranking, por 6-4. Depois disso, a europeia teve controle quase total da partida contra a 7ª do ranking. Pegula recuperou o serviço que foi quebrado e conseguiu salvar 3 match points da adversária. O feito, no entanto, não foi o suficiente para alcançar a Paolini, que ganhou o segundo set por 6-2 e fechou a partida com mais um 2-0 para as italianas, encerrando a série. Sim, foi uma disputa interessante, assim, né? Na verdade, o inesperado foi a Cocciaretto ganhar da Navarro, assim, porque a Elisabetta Cocciaretto estava voltando de uma lesão. E a Navarro vem se consolidando. A Navarro Sim, vem vem fazendo fazendo uma bons jogos, ótima temporada, mas acabou perdendo, né? Sim, mas é interessante que a Itália tem boas jogadoras, né? Assim, Sim. a Paolini vem fazendo temporadas muito boas. Não, sim, assim, eu acho que, na verdade, se fosse pro terceiro jogo, ia ganhar de qualquer forma, porque a dupla da Itália era a Paolini e a Sara Errani, que pra mim
assim, não vou falar que é a melhor dupla do circuito, mas é a que mais me agrada, assim, né, em termos, né, porque elas realmente são uma dupla muito entrosada, e é muito legal ver elas jogando e tudo. Mas enfim, é muito, muito legal, né, a Itália fazendo, na verdade, ótimas temporadas, né, tanto no masculino quanto no feminino. Então, o time da Itália, né, tanto na Billie Jean King Cup quanto na Davis Cup, sempre, enfim, nos últimos 2, 3 anos, né, não vou dizer que eles estão numa posição de exatamente hegemonia, mas muito forte a escola Sim. italiana aí no tênis. Vamos passar agora pelo giro, gente, para a gente fechar. Ficou de fora, né, uma notícia do tênis que está publicada lá na revista Marta.com, que é a notícia da Gabriela Sé, que chegou à terceira semifinal da temporada, mas caiu no ITF W75 de Curso Milicia Bania. É isso, a gente termina nosso terceiro bloco agora, já a gente está de volta. Gente, a gente está de volta para o nosso quarto bloco. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Yasmin, por favor, começa. Eu sou Yasmin Veloso, sou estudante de jornalismo do 5º período e voluntária no Coletivo Marta. Eu sou Emanuel, sou estudante de jornalismo do 4º período e voluntário aqui no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar de levantamento de peso. Algumas atletas brasileiras garantiram várias medalhas, né, no Sul-Americano de levantamento de pesos. Conta os detalhes pra gente, Emanuel. Foi isso mesmo. O Campeonato Sul-Americano de Levantamento de Peso ele foi realizado nessa última semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, lá em Guayaquil, no Equador. A seleção brasileira foi muito bem representada pelos atletas em todas as categorias, garantiu medalhas no adulto, sub-20, sub-17 e sub-15, tanto no masculino quanto no feminino, e somou um total de 66 medalhas, um número incrível. E na divisão feminina, cada uma das halterofilistas brasileiras saíram da competição com pelo menos uma medalha, todas elas foram premiadas, e 4 delas foram no lugar mais alto do pódio. As atletas que mais se destacaram foram a Isanelli Cristina, que brilhou no torneio com 4 ouros e 2 pratas na categoria até 44 quilos. Ela que competiu tanto no sub-15 quanto no sub-17. A Laura Romero, que conquistou 4 ouros e 1 prata na categoria até 58 quilos. A Stephanie Assis, que terminou a competição com 3 ouros na categoria até 69 quilos. E a Júlia Sátiro, que conquistou 1 prata, 1 ouro e 1 bronze na categoria até 53 quilos. Então, uma performance aí muito boa de toda a seleção brasileira. Todos os atletas saíram premiados, até no masculino também. Então, enfim, uma nova geração aí vem forte no levantamento de peso. 66 medalhas, né? Sim, Não é pouco, não precisa de contexto, né, para interpretar aí a informação. Vamos falar agora da seleção brasileira de handebol feminino, que venceu a Áustria num jogo aí, meio ensaio para o campeonato mundial, não é isso, Yasmin? Isso mesmo, Carol. Então, no último sábado, dia 20, a seleção brasileira venceu a Áustria por 33-26 em um jogo amistoso que foi lá na casa das adversárias. E assim, elas buscaram um resultado, porque a seleção austríaca, né, começou a partida muito bem, chegaram a abrir uma vantagem de 4 gols, mas as brasileiras reagiram ainda na primeira etapa. Então, elas reduziram essa diferença e no intervalo elas saíram com o placar em 18-17. E na segunda parte do jogo foi um show da equipe brasileira, com grande destaque para a defesa, que sofreu apenas 8 gols. E o ataque também, né, lutou muito pela virada, e um destaque da partida foi a Bruna de Paula, que foi a artilheira do jogo com 5 gols. Outra coisa legal também é o retorno da Alê Nascimento, né, que foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2012, e sua última grande competição com a amarelinha tinha sido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E é um resultado muito importante porque fecha, né, esse ciclo de preparação para o Mundial que está chegando aí, né, entre os dias 26 de novembro e 14 de dezembro. Muito legal, e nós certamente vamos cobrir aí e falar do Mundial de handebol. Vamos agora falar um pouquinho de tênis de mesa, né? As brasileiras acabaram saindo cedo aí do segundo WTT FIDE da Capadócia. A gente tinha falado, né, desse WTT na semana passada, Sol. Conta os detalhes pra gente. Bom, como a Carol disse, as 4 brasileiras que foram para o segundo WTT FIDE da Capadócia de 2025, que foi disputado entre os dias 16 e 20 de setembro, foram eliminadas em suas estreias no torneio. Como a gente tinha dito nos episódio passado, elas disputaram o WTT FIDE da Turquia, de Istambul, e agora elas iam para esse segundo compromisso, que era o segundo FIDE da Capadócia.
E nos confrontos individuais, ainda na fase 64, a Vitória Estraburger foi eliminada pela croata Tijana Jokic em uma partida de 32 minutos. A brasileira conseguiu ganhar o segundo e quarto game, mas não resistiu ao tie-break e viu o adversário fazer 3-2. Também nesta fase inicial, a Karina Shirai jogou contra a Mashit Ashtari e, apesar de uma boa atuação no segundo game da partida, a brasileira perdeu o jogo por 3-0. Já a Laura Watanabe e a Julia Takahashi, elas estrearam diretamente na fase de 32, estrearam de bye, e a Watanabe, número 104 do ranking mundial, perdeu para a iraniana Shima Safei por 3-0 em apenas 18 minutos. A brasileira fez um jogo abaixo do esperado, estando à frente no placar apenas em um curto período ali no meio do segundo game da partida, e a Takahashi, por sua vez, encarou a japonesa Rena Aso, de 23 anos. E apesar de vencer o primeiro game com folga, ela fez um 11-5, a brasileira não aguentou o ritmo da japonesa e perdeu os 3 games seguintes por 8-11, 6-11 e 4-11, fechando ali por 3-1. Nas duplas femininas, nós tivemos algo bem legal, que foi que para essa competição, as brasileiras elas vieram com formações diferentes do habitual. Então, a Julia, que geralmente faz dupla com a Watanabe, jogou ao lado da Karina Shirai. E as brasileiras também foram derrotadas logo na primeira fase pelas singapurianas Zhao Yuntan e Choi Lai por 3-2. A outra dupla foi formada pela Laura e Vitória. Elas enfrentaram as turcas Sibel Altinkaya e Merve Demir, e com parciais de 11-7, 9-11, 11-7 e 11-1, foram derrotadas por 3-1. Nas duplas mistas, a Julia Takahashi foi a que avançou ao que foi mais longe, né, parando ali nas quartas de final. Ao lado do chileno Nicolas Burgo, a brasileira perdeu por 3-2 para a dupla turca formada por Tugayu Almaz e Essi Araki. Foi uma competição, o feeder ele está ali na base dos WTT, ele dá 150 pontos para o ranking mundial. Foi uma competição que para mim foi um pouco frustrante, porque eu esperava que as meninas avançassem um pouco mais na competição. A gente sabe que a Karina Shirai e a Vitória estão entrando agora no circuito mundial, então elas estão começando ali a jogar nos profissionais, nos adultos, né? Então já esperava que elas levassem um tempo a mais para se acostumar. A Laura e a Julia já estão há mais tempo, então eu esperava um pouco mais de avanço das duas. Mas eu não consegui assistir todos os jogos, mas dá pra ver pelas estatísticas que as meninas elas têm muitos altos e baixos, e os baixos são muito baixos. Vê que por parciais, a Laura e a Vitória, por exemplo, perderam a última por 11-1. Elas fizeram apenas um ponto no game. E ganharam o outro por 11-9, né? Então, assim, É muito pertinho. Elas têm altos muito, assim, de conseguir jogar e deixar o game pegado, mas quando elas caem muito e muito rápido. Isso, a Laura, pra mim, foi o que mais me surpreendeu, porque a adversária fechou o game com 18 minutos. Tudo bem que no tênis de mesa os jogos não são muito longos, mas 18 minutos ali, um 3-0, e eu tava botando muita expectativa, acho que foi um pouco frustrante. Mas é isso, as meninas estão evoluindo, estão, como eu disse no episódio passado, participando ali do projeto Rota Olímpica, a CBTM tá investindo em desenvolver as atletas, desenvolver o tênis feminino, o tênis de mesa feminino. Então é isso, esperar para a próxima competição, para que elas venham mais forte e a gente tenha mais as brasileiras ao longo do WTT. E a gente segue acompanhando aqui, né, as mulheres que têm aí jogado, né, competições do tênis de mesa. E agora, para fechar esse bloco, passar por um giro das notícias de outras modalidades femininas que estão publicadas no revistamarta.com, mas não entraram aqui no programa. Então, a Paola Reis conquistou o 7º lugar na Copa do Mundo de BMX Racing de 2025. E as brasileiras de badminton brilharam no Peru International Series de 2025. A gente termina o programa agora e a gente volta na semana que vem com mais notícias de esportes femininos. Até mais!